Olá, queridos ouvintes, corações ensináveis, como vocês estão? Espero que estejam cheios das graças, do favor de Deus, sendo fortalecido, recebendo as bênçãos, porque Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito, Deus tem prazer de nos abençoar. Por isso que Ele nos renova a cada manhã. E eu estou aqui, espero que você que está acompanhando essas leituras tenha se edificado através da palavra. E ao contrário, gente, eu estava observando como tem aplicativos de leitura, né? E eu estava vendo aqui um aplicativo que chama Sleep Bible Store, que é histórias da Bíblia para dormir. Se for para dormir, gente, por que ler? Eu quero ler para que você fique com os ouvidos bem abertos, com a antena bem ligada para você ouvir aquilo que Deus tem. Não é para ler a Bíblia para dormir, não. Se for assim, deixa, né? Porque tem gente que quando abre a Bíblia já sente um sono. Pode ter problema de insônia, mas começa a ler, lá e vem o sono e a pessoa acaba que dormindo e não lê nenhuma página. E é por isso que eu estou aqui para ler para você. E espero que você não durma, mas se você dormir, você vai voltar lá, procure a leitura e ouça de novo, ok? Amém? E aqui eu quero começar com a alegria do tipo de Deus, iniciando esta leitura. E hoje nós vamos dar sequência naquilo que nós temos lido. E como eu disse, o primeiro áudio foi longo, mas eu não vou demorar aqui. Eu estou tentando fazer o meu melhor, ler, sem estar comentando muito, porque eu não quero dar minha opinião. Eu quero ser edificada através da escritura. Ai, daqueles que acrescentar uma vírgula e longe de mim, que Deus me livre eu fazer isso. Então eu tô aqui, gente, é para ler. Não venha dizer que eu tô certa, que eu tô errada, porque não sou eu estou apenas lendo. Amém? Então hoje nós vamos dar sequência no capítulo 6 do livro de João. Eu já li, gente, a Bíblia. Para quem não sabe, eu tinha um grupo no WhatsApp porque eu lia, né, para algumas pessoas que eu amo de paixão, e isso foi assim o pontapé, a inspiração, o início para que alguém me convencesse eu estar gravando esses áudios. E eu quero que vocês saibam que eu sou real, eu sou uma pessoa real, uma filha amada de Deus. Mas sem mais delonga, me deixa fazer as leituras em outra oportunidade. A gente conversa mais um pouco. Me diga aí, escreve aí se você tá cozinhando, tá arrumando casa, tá pondo o neném para dormir, ou está dirigindo, ou está aí fazendo sua oração. Enfim, que Deus te abençoe aonde você estiver neste mundo, que Deus te encha de vida e alegria e vontade de viver, porque Deus é bom e Ele tem pensamentos bons sobre você. Ele quer te abençoar, porque só Deus é bom. Meu Deus, vamos então no capítulo 6 do livro de João. E aqui, Senhor, eu já consagro este momento precioso que eu amo a Ti. Vem, Espírito Santo, e nos iluminar. É o que eu peço e já te agradeço. Amém. Diz então, neste capítulo 6, nós vamos aprender sobre o quarto sinal, né? Que é a partilha dos pães, que Jesus sacia a fome do povo, que é o capítulo 6. E diz assim no versículo 1 do capítulo 6 do livro de São João: Jesus sacia a fome do povo. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subia a montanha e sentou-se a ir com os seus discípulos.
Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Viu, gente, como a Bíblia tem humor? Jesus, ele fez para testar Filipe, ou seja, Deus me testa, Deus testa você também. Se ele testou Filipe, imagine nós. Então aqui, olha o que diz. Então Jesus disse a Filipe: Onde nós vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. E olha a resposta de Filipe como foi interessante. Filipe respondeu: Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: Falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram. Estava aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos pães, com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele retirou sozinho de novo para a montanha. Versículo 16. Agora nós vamos ver a respeito do 5º sinal. Jesus caminha sobre as águas. Esse foi o 5º sinal. Versículo 16. Não tenham medo. Olha o que o Senhor está dizendo para mim hoje e para você. Não tenha medo. Amém? Olha o que ele diz. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenham medo. Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estavam indo. Versículo 22. Deus dá um pão que sustenta para sempre. Deixa eu só retornar aqui esse versículo 19 para a gente compreender melhor
onde diz assim: os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estavam indo. Ok. Então, versículo 22. Deus dá um pão que sustenta para sempre. Amém. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, viu que aí havia só uma barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois que o Senhor agradeceu a Deus. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É esse alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi ele quem Deus, Pai, marcou com seu selo. Então eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, como diz a Escritura. Ele deu-lhes um pão que veio do céu. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. Jesus é o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As autoridades dos judeus
começaram a criticar, porque Jesus tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Vou ler de novo o capítulo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Atrai, viu? E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, ou seja, está escrito no livro dos profetas: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Versículo 51. Jesus é o pão que sustenta para sempre. E Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. A fé em Jesus exige decisão. A fé em Jesus exige decisão. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que os seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: isso escandaliza vocês? Imagine então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar aonde estava antes. O Espírito é que dá a vida. A carne não serve para nada.
As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor, e acrescentou: é por isso que eu disse: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus disse aos 12: vocês não são os 12 que eu escolhi? Jesus disse aos 12: vocês não são os 12 que eu escolhi? Apesar disso, um de vocês é um diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos. Aleluia, amém. Eu acabo então aqui de fazer, para a glória de Deus, a leitura do capítulo 6. E eu não quero demorar muito, para o áudio não ficar longo. Eu quero aqui rapidamente comentar a leitura que eu fiz no capítulo 6. Onde aqui, queridos e queridas, claramente no versículo 1 ao 15, neste capítulo 6, Jesus propõe a missão da sua comunidade. Por exemplo, Jesus propõe a missão da sua comunidade de ser sinal do amor generoso de Deus, assegurando para todos a possibilidade de subsistência e dignidade. Amém? Esta leitura aqui está falando sobre a segurança da subsistência, né? Não está no muito que poucos possuem e retém para si, mas no pouco de cada um que é repartido entre todos. Aqui Jesus ele propõe essa missão, né, da sua comunidade, que quer dizer, ele nos explica, que é ser sinal do amor generoso de Deus, assegurando para todos a possibilidade de subsistência e dignidade. A segurança da subsistência não está no muito que poucos possuem e retém para si, mas no pouco de cada um que é repartido entre todos. Que o Espírito Santo de Deus revele a cada um que está ouvindo. Esta palavra também nos ensina a respeito, né, a garantia da dignidade. Não se encontra no poder de um líder que manda, mas no serviço de cada um que organiza a comunidade para o bem de todos. Nós podemos também rapidamente meditar do versículo 16 ao 21 a respeito dessa situação, quando aqui que é sobre o quinto sinal que Jesus caminha sobre as águas e ele diz: não tenham medo. Não tenham medo. Essa foi e continua sendo a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não é entendida pela multidão e é mal interpretada pelos discípulos.
Nós podemos entender aqui que a multidão quis fazer de Jesus rei. A multidão quer fazê-lo rei, o Messias da abundância, o Messias que dava comida. Os discípulos se retiram, talvez pretendendo voltar à vida de antes. Jesus vai ao encontro deles e a crise é superada, embora não completamente resolvida. E a palavra ainda vai nos dizer do versículo 22 ao 34, quando ali, do versículo 22, né, que Deus dá um pão que sustenta para sempre, foi quando nós lemos. Então, esta reflexão do versículo 22 ao 34 mostra a multidão que procura Jesus, desejando continuar na situação de abundância, isto é, governada por um líder político que decide e providencia tudo, sem exigir esforço. Então, Jesus mostra que essa não é a solução. É preciso buscar a vida plena. Eles estavam com um pensamento muito pequeno. Então, a multidão procura Jesus, desejando continuar na situação de abundância, que quer dizer, ou seja, isto é, governada por um líder político que decide e providencia tudo, sem exigir esforço. Então, Jesus vem e mostra que essa não é a solução. É preciso buscar a vida plena, mas isso exige o empenho do homem. Além do alimento que sustenta a vida material, é necessário também a adesão pessoal a Jesus, para que essa vida se torne definitiva. Pedindo um milagre, então, né? Aqui, pedindo um milagre, como o do maná do deserto, a multidão impõe condições para aceitar Jesus, mas o desejo da multidão fica sem efeito. Se ela não se compromete com Jesus, o pão da vida que dura para sempre, ou seja, que pedindo um milagre como o do maná do deserto, a multidão impõe condições para aceitar Jesus, mas o desejo da multidão fica sem efeito se ela não se compromete com Jesus, o pão da vida que dura para sempre. Amém? E aqui do versículo 35 ao 50, Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar a vida definitiva aos homens. Seus adversários não admitem que um homem possa ter origem divina e, portanto, possa dar a vida definitiva. É o que nós lemos, então, do versículo 35 ao 50. E para finalizar, não ainda, que é grande a leitura, o áudio fica um pouquinho grande porque são 71 versículos, né? Mas vamos meditar aqui então do versículo 51 ao 59, onde a leitura, João está nos ensinando, através da escritura, que a vida definitiva se encontra justamente na condição humana de Jesus. Aqui apontando para a carne. A vida definitiva se encontra justamente na condição humana de Jesus. Como eu falei, a carne. Por quê? Jesus é o Filho de Deus que se encarnou para dar vida aos homens, isto é, para viver em favor dos homens. A vida definitiva começa
quando os homens comprometem, ou seja, a vida definitiva começa quando os homens, comprometendo-se com Jesus, aceitam a própria condição humana e vivem em favor dos outros. E Jesus dá um passo além. E qual é esse passo além que Jesus dá? Ele vai oferecer sua própria vida. Ele deu ali, a sua carne e sangue. Ele sofreu as dores, a rejeição na própria carne. O sangue dele foi derramado em favor dos homens. Por isso, o compromisso com Jesus exige que também o fiel esteja disposto a dar a própria vida em favor dos outros. E esse é um ensinamento que João está manifestando aqui para mim e para você, e ele manifesta eficazmente na comunidade do seu tempo e também para a geração atual, mostra esse compromisso com a encarnação e a morte de Jesus. E para finalizar também, nós podemos meditar a respeito do último versículo, que foi do 60 ao 71, onde nós lemos a respeito que a fé em Jesus exige decisão. As palavras que João usa aqui para descrever esse evangelho nos ensina a respeito que as palavras de Jesus provocam resistência e desistência até mesmo entre os discípulos. As palavras de Jesus provocam resistência. Quantas vezes pessoas tentam falar do amor de Deus e a pessoa tranca o coração, não quer ouvir, vai resistindo e muitas vezes até desiste da fé. Então, as palavras de Jesus provocaram, resistência e desistência naquele tempo que ele estava caminhando com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Então, isso aconteceu até mesmo entre os discípulos de Jesus. Muitos conservam a ideia de um Messias rei e não querem seguir Jesus até a morte, entendida por eles como fracasso. E não assumem a fé por medo de se comprometerem. Então, tem medo de se comprometer, então por isso não assumem a fé. Então, aqui João nos mostra que os 12 apóstolos, porém, aceitam, a proposta de Jesus e o reconhece como Messias, dando-lhe sua adesão e aceitando as suas exigências. Amém? Hoje o áudio ficou um pouquinho maior, mas eu tenho certeza que só vai ouvir aqueles que o Espírito Santo de Deus quer que ouça. Só vai dar credibilidade a essa palavra àqueles que estão sendo tocados por Deus. Eu não estou aqui para convencer, nem fazer nada com a força do meu braço. Eu estou aqui apenas porque eu tenho um imenso desejo de honrar o nome de Deus. E o meu desejo é cooperar para o crescimento de Deus aqui nessa terra. É levar esperança àqueles que me ouvem. É dizer que você não está sozinho, que há um Deus que te ama, que te escolheu, que te chamou e te chama pelo nome. O meu desejo é alcançar vidas que estejam desesperançadas, mas que encontre, saiba que há esperança, que há saída e que há um Deus que está com seu olhar fixo sobre cada um
e que Ele é aquele que provê e conhece todas as coisas. Amém? Querido Deus, aqui eu te agradeço e entrego este momento nas tuas mãos. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Continue nos ensinando, que cada um possa encontrar um tempo para meditar estas leituras. Muito obrigada por tudo que é e por tudo que faz por nós. Assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.